Caríssimos irmãos, encarnados e desencarnados, há algum tempo afastado dessa casa, estamos retornando hoje com muita alegria, com muita gratidão, e pedimos, como sempre, que Deus, nosso Pai, Jesus, nosso irmão maior, possa nos auxiliar a todos, nos intuindo, para que todos nós possamos juntos retornar aos nossos lares, melhores do que aqui chegamos. Essa é a nossa intenção. O capítulo de hoje está contido no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede perfeitos, o homem de bem. E nós vamos fazer uma pequena leitura, como sempre, que é importante nós ouvirmos com as palavras do próprio Mestre e os comentários do Evangelho. O homem de bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza. Se interroga a consciência sobre os seus próprios atos, pergunta a si mesmo se não violou essa lei, se não fez o mal e se fez todo o bem que podia, se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem o que reclamar dele, enfim, se fez a outrem tudo o que queria que se fizesse para com ele. Tem fé em Deus, em sua bondade, em sua justiça, em sua sabedoria, sabe que nada ocorre sem a sua permissão e se submete em todas as coisas à sua vontade. Tem fé no futuro, por isso, coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações que as aceita sem murmurar. O homem de bem, possuído de sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem sem esperança de recompensa, retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre o seu interesse à justiça. Pronto, meus irmãos, como é difícil seguir essa cartilha que é o Evangelho de Jesus. Muitos de nós já transitamos no veículo físico em outras encarnações e muitas delas nós falhamos tentando ser o homem de bem, como diz no Evangelho. A tarefa não é fácil, mas é uma tarefa que todos nós viemos, reencarnamos e estamos tendo a chance novamente de aproveitar os ensinamentos de Jesus e fazer com que nós consigamos retornar à pátria espiritual menos endividados, mais esperançosos e podemos levar a muitos irmãos sofredores ainda no plano físico e extrafísico que precisam da nossa ajuda, que não conhecem o Evangelho, não conhecem Jesus, estão aí perambulando desesperados. Então, para iniciar também essa fala, nós vamos ler uma pergunta de número 185 do livro Consolador de Chico Xavier, psicografado por Emmanuel. Não, pelo Chico Xavier, de Emmanuel. Quais são as características de uma boa ação? A boa ação é sempre aquela que visa ao bem de outrem e de quantos lhe cercam o esforço na vida. Nesse problema, o critério do bem geral deve ser a essência de qualquer atitude. A melhor ação pode, às vezes, padecer a incompreensão alheia no instante em que é exteriorizada, mas será sempre vitoriosa, a qualquer tempo, pelo benefício prestado ao indivíduo ou à coletividade. Então, meus irmãos, dentro do Evangelho e dentro do Consolador e dentro de outras obras, nós temos várias mensagens que nos ensinam
nos instrui, nos incentivam como seguir o melhor exemplo de ser um homem de bem. E falando de um homem de bem, nós vamos recordar aqui, para quem não leu ainda, para quem leu vai recordar, do livro Voltei, do irmão Jacó, Frederico Figner. Então, antes de começar a história dele, nós vamos falar quem era Frederico Figner. Quem não conhece, quem não lembra, era um judeu israelita que veio da Europa Central, de uma cidade próxima da Eslováquia antiga. Em 1866 ele nasceu, mas em 1910, em 15, ele estava chegando aqui ao Brasil. A viagem foi longa, de navio, e dentro do próprio navio, que era difícil, ele recebeu uns pães doces da mãe e falou: olha, meu filho, a viagem demora 15 dias, leve esses pães doces para você ir comendo durante a viagem. Já dentro do navio, muitas pessoas com fome, sem nenhuma coisa para comer. A comida do navio era só muito ruim, velha, estragada. Ele dividiu os pães com as pessoas que estavam lá no navio e comeu só no primeiro dia. Os outros dias, até chegar, ele ficou sem comer. Então, já dando um exemplo de como aquele rapaz, que por acaso Deus coloca sempre nos caminhos da gente pessoas que precisam nos ajudar através do exemplo, vem a nos ensinar muitas coisas. E esse irmão foi quem trouxe para o Brasil o fonógrafo, o disco de vinil. No início do século XX, era dono da Odeon, uma produtora. Então, trouxe muitos benefícios, era empresário, tinha dinheiro, muito rico. A empresa dele era no Rio de Janeiro. Ele abriu uma filial em São Paulo. Era um judeu israelita, fervoroso, ou seja, judeu, ele sempre acredita em Deus e dão muito pouca ênfase a Jesus. E ele era dessa casta, não acreditava muito em Jesus Cristo. Até que um dia, uma pessoa, lá no seu trabalho em São Paulo, chegou para ele e falou: olha, seu Frederico, estou com a minha mulher passando muito mal, eu sei que o senhor frequenta, tem uns amigos lá no Rio de Janeiro, espírita, queria que o senhor pedisse por eles para a nossa irmã, minha esposa, que ela está muito doente. Ele falou: tá bom, dá o nome dela aí. Ele pegou o nome da esposa do seu funcionário, levou para o Rio de Janeiro e pediu a Pedro Saião, na época frequentava o centro, a Federação Espírita, fizeram uma receita mediúnica, psicografada, mandaram para ele. A esposa do seu funcionário ficou boa, foi curada de longe por uma receita que o Frederico Figner, sem muita vontade de nada, sem muita crença, entregou e a menina foi curada. Aí ele começou a pensar: bem, tem alguma coisa diferente nesse tal de espiritismo cristão. E na mesma semana bateu um homem lá na porta da sua empresa no Rio de Janeiro, falando: olha, senhor, eu estou desempregado, eu preciso de ajuda, me ajuda. Aí ele foi, deu uns trocados para o cara e pediu a Deus e Jesus. Ele falou: Jesus, se você existe mesmo, eu queria fazer uma proposta, ajuda esse irmão a arrumar um emprego. Ele está precisando muito, eu dei um pouco de coisa para ele, mas não posso arrumar um emprego para ele agora. Passada uma semana, o senhor voltou lá, falou: olha, eu arrumei um emprego. Vamos agradecer ao senhor que me ajudou e me deu muita sorte, eu vim aqui dizer que eu estou empregado. Aí ele já foi pensar 2 vezes. Bem, eu falei com Jesus em pensamento, ele me ouviu e arrumou um emprego para aquele homem. Começou a frequentar a doutrina espírita, junto com Pedro Saião, Bittencourt Sampaio, Guilhom Ribeiro, e foi essas pessoas que acompanharam o nosso irmão Frederico Figner, ajudar muitas pessoas no plano físico. Foi um grande doutrinador, ajudou muito a Federação Espírita na divulgação dos livros, colocou uma imprensa dentro da FEB para facilitar e ficar mais rápido a impressão dos livros. Quer dizer, financeiramente ele ajudou muito a doutrina espírita, era um doutrinador ferrenho, sério, disciplinado. E o que acontece? Em 1947, ele desencarna com 80 anos. É aí que nós vamos começar a pensar no que acontece com todos nós, que estudamos, que frequentamos a doutrina, que achamos que somos isso, que achamos que somos aquilo. Muitas pessoas, infelizmente, dentro do nosso meio, acham que conseguiu um cargo de direção, ou que é presidente, ou que doutrina, ou que faz isso ou aquilo. Eu tenho direito disso e aquilo. Quando eu desencarnar, eu vou ser bem tratado. E não é bem assim. Não é assim que funciona.
Não são os títulos que nos levam a um lugar melhor. É o nosso coração, a nossa reforma íntima, que nos ajuda em todos os momentos da nossa vida, principalmente quando nós desencarnamos. O que é que acontece? Frederico Frigner, irmão Jacó, ele conta para nós com detalhes de como foi o seu desencarne, só para a gente ter uma noção, não é para assustar, mas é para preparar, porque todos nós, afinal de contas, estamos a caminho do túmulo. Se não tiver ninguém aqui, eu quero saber a receita, que eu também não quero ir, né? Todo mundo está caminhando para o túmulo ou não estamos? Todos estamos. Então, ele conta que é o seguinte: como estudioso da doutrina, que ele começou a ver que ele estava nos minutos finais, ele viu se aproximar dele Guilhom Ribeiro e o irmão Andrade, que ele já amigo já de espírito, que sempre trabalhava com eles nas doutrinações dos trabalhos mediúnicos. E a filha dele, Marta, também compareceu, que já havia desencarnado. Ele começou a ficar tranquilo. Bem, está chegando o pessoal aí, está na hora de eu ir. Vou bem, vou morrer, já estou me desligando. Só que não é bem assim. Ele começou a passar muito mal, se sentir muito sufocado, sem ar, com dores. E a filha dele: calma, papai, concentre-se, faça uma prece. O senhor não orava, não ajudava, fazia palestra no centro, doutrinava espíritos, e agora está com medo. Ele, sem respirar direito, ele dizendo, conta no livro, que ele tinha 2 cabeças, 2 pulmões, 2 corações, 4 braços, 4 pernas. Ele não identificava direito quem era quem, se ele estava no alto ou se estava no baixo. E ficava difícil dele saber para onde ir, se ele voltava para a cama para respirar ou se subia sem respirar. E ele contando que foi muito difícil esse desligamento dele. Esse desligamento dele durou 30 horas. 30 horas nesse sofrimento. E ele conta que as últimas 2 horas foi só para desligar o cérebro espiritual do cérebro físico. 2 horas, só para desligar a cabeça. E ele conta com detalhes que na hora que conseguiu desligar todos os fios nervosos do cérebro, ele sentiu como se fosse uma pancada muito forte na cabeça, ficou tonto e desmaiou. E foi levado para a beira do mar. Por quê? Por que ele conta isso? Que o mar é livre. Não tem casa nenhuma lá dentro, não tem moradia, nada. É bem tranquilo e tem muita energia maravilhosa da água do mar, de onde nós viemos, né? Nós viemos de lá. E os espíritos que estão com dificuldade de desligamento são levados à beira do mar para poder se soltar mais fácil. Então, foi levado não só ele, mas um grupo de espíritos junto dele. Olha, vamos ficar calmo aqui, respira fundo, respira a brisa do mar, Jacó. E ele, tonto ainda, quando ele pensava no corpo, ele voltava para lá e colava novamente no corpo e sofria tudo. E a filha dele: calma, papai, mantenha a prece, não se desequilibre, fique aqui conosco na beira do mar, não volte para o corpo. E ele ficava nessa ida e vinda, dessa ida e vinda. Pensou na família. Aí o Guilhom falou: não faça isso, não tente ir lá agora. Calma, calma que nós estamos no processo de desligamento final. Fique aqui no mar. Então, mostrando para nós como é difícil o desligamento das pessoas. Não são todos iguais, claro, não é uma lei geral, mas o dele, para contar o porquê do dele, que era uma pessoa que conhecia da doutrina espírita, conhecia muita coisa do Evangelho e passou por essa dificuldade. O que aconteceu? Conseguiram levar ele. Ele foi contando a dificuldade de se arrastar. Ele não conseguia andar, não conseguia nem andar. Imagina volitar. Então, o Guilhom pegou ele pelo braço, junto com o irmão Andrade, carregaram ele no braço e foram levando ele devagarinho, ele voando baixinho. Ele conta, começou a voar sobre o mar foi ficando escuro, começou a escutar uns barulhos dos monstros, dos bichos gritando: eu vou te pegar. Ele começou a se assustar. E a filha dele: calma, papai, estamos passando por cima do umbral, calma. Quando de repente passou uma professorinha rápido voando longe dele, não era nem espírita, voando longe dele. O que é aquilo? Aí falaram: uma professora. Ela é espírita? Não. Ela foi uma ótima profissional, trabalhou com amor e dedicação às crianças na escola, só isso. Aí ele ficou assustado. Eu falei: eu estou aqui me arrastando, passando, beirando no umbral, o povo quase mordendo meu pé aqui, né? Que imagina a cena, quem vê filme de terror deve ser um negócio horroroso. E a professorinha passando igual uma bala. Aí ele falou: é engraçado. Começou a parar e para pensar. E a filha: papai, concentre-se, calma, em prece, para nós chegarmos logo lá, na nossa residência. Levaram ele, chegou lá no local que ele estava, interessante.
Tinha um suco de frutas esperando ele, olha que legal. Suco de frutas no plano espiritual. Se tem o suco, tem a fruta. Se tem a fruta, tem a árvore. Olha, quem está pensando que não tem comida no plano espiritual, tem também, viu? Então, a gente já fica mais feliz, não vai passar fome. Quem gosta de comer muito, não vai passar fome no plano espiritual. Tem suco. Então, o que acontece? Tomou o suco, se cuidou, com muitas dores ainda no corpo, Guilhom novamente com ele, irmão Andrade, chegou Bezerra de Menezes. Olha, quem foi esperar no quarto que ele estava, Bezerra de Menezes. Jacó, como está aí? Não, estou aqui sentindo muitas dores e tal, e quero ir lá. Aí ele, então tá bom, vamos preparar você para a gente fazer uma viagemzinha rápida. Trouxeram ele, isso passaram-se um mês. Você vai fazer uma viagem, vai voltar lá onde você trabalhava. Um mês. Olha como é que é. Um espírito evoluído, com um mês já está voltando aqui no lugar que ele trabalhava. Chegou no centro que ele estava, um monte de espíritos iluminados. Vários espíritos, Bezerra de Menezes, Bittencourt Sampaio, Guilhom Ribeiro, Antônio Luiz Saião, vários espíritos lá, todos eles com muita luz. Ele olhou para ele e não tinha luz nenhuma. Aí ele começou a ficar envergonhado. Ele falou, bem, todo mundo iluminado aqui, só eu, cinza, eu não tenho luzinha nenhuma, nem uma lanterna, nem um isqueiro aceso. Aí ele ficou chateado. Aí, vamos num trabalho mediúnico? Ele, vamos. Chegou lá no trabalho mediúnico. Tinha um obsessor, que já conhecia ele, que ele não conseguiu doutrinar esse obsessor. Falou, você de novo, Jacó? Vivo você já me atormentava, nem depois de morto você me deixa. Veio atrás de mim, depois de morto, ele, meu irmão, me trouxeram aqui para a gente conversar. E ele de novo olhou. Por que ele está me enxergando e não enxergou os outros? Quer dizer, o obsessor conseguiu vê-lo porque ele estava sem luz, estava no mesmo padrão vibratório, quase físico, a imagem, e não conseguia ver os outros. Bezerra, Bittencourt, Guilhom, estavam todos ali do lado, mas o obsessor só enxergava ele. E ele falava assim, você, hein, Jacó, que falava para mim, cega a luz, meu irmão, cadê a sua luz? Você não tem luz nenhuma. E ele começou a ficar encucado. Que diabo é isso? Todo mundo tem luz, eu não tenho. Ficou chateado, muito triste, pesaroso até. Aí, Guilhom Ribeiro falou, olha, vamos voltar, vamos treinar mais, para você começar a aprender algumas coisas, porque não é assim fácil não, realmente não é fácil não. Por que não é fácil? Na faixa vibratória da Terra, na época de 1948, quando foi escrito o livro, ele morreu em 1947, o livro foi escrito em 1948, um ano depois ele já conseguiu escrever o livro, olha o detalhe. Nessa época, ou seja, 70 e poucos anos atrás, existiam no planeta 2 bilhões de seres. E conta no livro que desses 2 bilhões de seres encarnados no planeta Terra, só 1/3 tinham condições de entender muita coisa do cristianismo. Ou seja, 2/3 eram semicivilizados ou até perto da barbárie dos encarnados da Terra naquela época. Então ele diz que a faixa vibratória do planeta era muito difícil, e com essa faixa vibratória difícil, as névoas escuras, as linhas difíceis de serem ultrapassadas até pelo espírito, dificultavam muita coisa. Então ele estava numa faixa que facilitava a visão desses espíritos obsessores, e não dos espíritos de luz. Mas até ele entender isso, ele ficou muito amargurado, porque não tinha luzinha, ficava chateado, angustiado, e o Bittencourt Sampaio, o Guilhom falava, calma, André, Jacó, você precisa se disciplinar o seu pensamento. Toda vez que você baixa a sua faixa vibratória, fica triste, angustiado, desesperado, você não consegue alcançar o seu intento, que é ter essa luz. Calma, você vai conseguir. Nós vamos para um curso agora, vamos ter um curso. O que acontece? Chama-se lá um treinamento. Aí o que eles falaram? Olha, para você ir para esse treinamento, chama no templo, que eles dizem lá, algumas centenas de espíritos são levados para lá. Você vai ser totalmente isolado de amigos, parentes, pessoas afins que te conhecem. Ninguém te conhece lá. Você vai sozinho.
Igual o menino quando vai no jardim a primeira vez, né? A mãe deixa na porta, solta, vai embora, o menininho fica lá, não sabe nem quem é grande, quem é pequeno, né? Colocaram ele nessa sala, lá no templo. Aí ele, mas por que isso? Por quê? Porque as pessoas, os amigos, os parentes e os afins, não observam os nossos defeitos. E os desconhecidos e os inimigos, os obsessores, conhecem e falam para a gente na lata, igual falaram para ele. O cara não falou para ele, o obsessor, olha, você não tem nem luz. Quem é você para falar para mim e para a luz? Falou na lata dele, e ele ficou chocado com aquela mensagem, ficou impressionado e foi para o tal curso. Qual era o curso? Como não conhecia ninguém, falava assim, olha, nós vamos todos os dias, lá para o centro que você trabalhava, que você doutrinava, você vai rever todos os trabalhos mediúnicos que você participou, tudo que você falava, tudo que você pensava, tudo que você sentia, todos os dias. E vai ouvir o que eles pensam de você. Imaginem só, você ficar 7 meses, ele ficou 7 meses, vindo todo dia no centro que ele frequentava, ouvindo um monte de coisa, de inimigos do passado, obsessores que ele não conseguiu doutrinar, jogando na cara dele tudo que ele tinha, que ele era arrogante, que ele era ignorante, que ele expulsava vários espíritos, sem carinho, sem atenção, sem amor no coração. Olha só, pequenos detalhes. E ficar 7 meses ouvindo isso, não é brincadeira, não. Contam no curso que muitos espíritos, nessa situação, desistem na primeira, segunda semana, já vão embora. Eu não aguento, não aguento ouvir isso, não. Eu vou embora, porque eu não vou ficar ouvindo isso aqui. Eu vou para outro lugar, vou para o umbral, fica lá brincando em algum lugar, mas não vou ficar ouvindo humilhação o dia inteiro, todo dia, durante 7 meses. 7 meses. Mas ele ficou. Ele ouvia todo dia. Já pensou, chega lá, você não vale nada. Quem é você? Você só pensava em dinheiro. Você era rico, não ajudava ninguém e tal, falando um monte de coisa para ele. E ele baixava a cabeça, não tinha ninguém do lado. Nem mentor, nem amigo, nem a filha dele, ninguém do lado dele. Só ele e Deus e a fé e a vontade de melhorar. E ele sempre lembrando, como é difícil a tal da reforma íntima, como é difícil a gente se calibrar, se controlar, para ouvir um monte de humilhação e ficar quieto. Não sentir vontade de revidar, pensar com amor. Ele lembrava do Evangelho, falava assim, reconciliai-vos com teu próximo, antes que seja tarde. Ele lembrava sempre dessa passagem. Amai os vossos inimigos. Sempre vinham na mente dele essas passagens do Evangelho que ele já conhecia e ajudaram e fortaleceram ele nesses 7 meses de sofrimento, para ele entender o que era ser um homem de bem, que era o que ele mais queria ser, era um homem de bem. Fez muita coisa, ajudou tanta gente. Quando ele estava encarnado ainda, na época da febre espanhola que teve no Brasil, morreu muita gente com essa febre espanhola, ele levou 14 pessoas doentes para a casa dele e cuidou de todas elas. Cuidou materialmente. E o coração? E o que a gente sente? E o que a gente pensa? Então, o que vai nos levar para um lugar melhor de aprender a ser um homem de bem é o que vai dentro da nossa alma, o que a gente pensa sinceramente. Isso que vai nos levar para um lugar bom. Então, Frederico, Jacó, lá naquela situação, certo dia, ele foi voltando sempre do trabalho. É interessante alguns detalhes. Quando ele foi a primeira vez, que ele foi se arrastando pelo oceano, depois começou a ficar escuro, ele foi vendo aquela nuvem preta, passando por cima, raspando o umbral, ele foi numa rota. Agora, depois de alguns meses, com um equilíbrio mais ou menos no grau, ele foi por uma rota diferente. Ele observou e fala no livro, o avião, hoje, não traça uma rota diferente de acordo com o acúmulo de voos, não muda, não vai para um lugar mais fácil. Então, conforme ele foi aprendendo, se doutrinando, se equilibrando, ele conseguia transpor a distância da onde ele estava até o posto de trabalho de ensino, com mais rapidez, por uma rota diferente, não era aquela que ele passava. Como se fosse o cara que aprendeu a voar, aprendeu a pilotar a mente.
o corpo, o coração, ela aprendendo a se equilibrar para ser realmente um homem de bem, foi treinando o seu equilíbrio. E já no final desses 7 meses, é interessante, muito interessante o que acontece. O que ele faz? Diz assim, ele estava voltando para casa, conta bem assim, estava voltando para casa e foi atacado por 16 clérigos, pessoas da igreja, padres, bispos, na época, no Rio de Janeiro, que ele atacava nas palestras, falava mal, aquele padre, não sei o quê, aquele católico, não sei o quê. Olha aí, como é perigoso a gente fazer esse tipo de coisa, falar mal de algumas religiões, falar mal de pessoas, fazer maledicência, mas ele fazia. 16, não era 16 clérigos correndo atrás dele, vestidos de padre, com a faca na mão, espíritos, correndo atrás dele. Ele ia começar a correr, lembrou-se da prece, falou, meu Deus, me ajuda, que eles vão me pegar. Eles vão me pegar. 16, todo mundo com faca, foice na mão, vão me pegar. Ele ajoelhou no chão, começou a orar, com muito fervor a Deus, pedindo perdão do que ele tinha feito, que ele lembrava do que ele tinha feito. Foi falando, pedindo a Deus, olha, eu não vou fazer mais isso, esses irmãos me perdoem, quem sabe eu também já fui um deles em outras encarnações, já cometi muitos erros, mas agora eu me arrependo, me perdoe. Aí os padres começaram a diminuir o passo, começaram a reduzir o passo, foram se aproximando com mais devagareza, e ele foi vendo que uma luz estava próximo dele, e ele falou, quem será que está se aproximando para me ajudar? Quem será? Começou com mais fervor, fazer a prece, meu Deus, me ajuda agora, porque eu sei que tem alguém se aproximando de mim para me ajudar, para que esses irmãos não me peguem, não façam nada de mal, porque eu estou arrependido, eu não vou fazer mais nada de errado, eu quero ser uma pessoa melhor. Aí o que acontece? A luz começa a ficar roxeada, um roxeado prateado em volta dele, e ele ajoelhado, em prece, pedindo muito a Deus ajuda. Aparece o nosso irmão Bittencourt Sampaio, se materializa na frente dele, devagarinho, e ele olha, graças a Deus, apareceu alguém aqui, chegou alguém para me ajudar. E o Bittencourt Sampaio fala bem assim para ele, Jacó, não te admires da claridade que te rodeia, ela pertence a ti mesmo. Nasce de suas energias internas, orientadas agora para a bondade suprema. A concentração de amor verdadeiro produz bendita claridade na tua alma. Não te esqueças de que o amor dá sempre, principalmente de si mesmo, de suas próprias forças e alegrias. Por agora, os raios da tua boa vontade, brilharão nas horas culminantes da fé, pela concentração de poderes espirituais da prece. Todavia, à medida que te recolhas no exercício legítimo do amor cristão, em demonstrações genuínas de entendimento do Evangelho sentido, vivido e aplicado, controlarás tua capacidade radiante segundo os ditames da própria alma. Ama sem paixão, espera sem angústia, trabalha sem expectativa de recompensa, serve a todos sem perguntar, aprende as lições da vida sem revolta, humilha-te sem ruído ante os desígnios superiores, renuncia aos teus próprios desejos sem lágrimas tempestuosas, e a vontade justa e compassiva do Pai iluminar-te-á constantemente o coração fraterno a caminho da redenção. Ora e vigia, movimenta-te no esforço digno e sê feliz, meu amigo. A tua luz, crescerá com a dilatação do teu devotamento até o bem infinito. Então, nesse momento, o nosso irmão Jacó estava adquirindo a tão querida e tão almejada luz que ele tanto queria, sozinho, 7 meses, ouvindo
humilhações, no último dia, sendo perseguido por 16 irmãos que, para ele, iriam matá-lo. Ele pensou em correr, mas se refugiou na prece. E quando ele notou a luz, ele não percebeu que a luz era própria dele. Quer dizer, conseguiu, naquele momento, ser realmente um homem de bem, em busca do amor, em busca da caridade, em busca do amar ao próximo, com um coração sincero, sem exigir nada em troca, como diz aqui a mensagem de Bittencourt Sampaio. Então, meus irmãos, olha só, quantos ensinamentos a gente tem durante todos os dias de nossas vidas, todas as horas, recebemos intuições diariamente. A encarnação é uma coisa milagrosa, porque através dela nós conseguimos resgatar vários débitos, através das provas e expiações, diariamente. É uma bênção reencarnar. Muitos irmãos não estão conseguindo reencarnar, porque está muito difícil. Ele dizendo aqui, numa dessas idas e vindas dele no centro, que era muito difícil, a quantidade de espíritos sofredores que precisam de ajuda aqui, em todos os centros, é muito grande. E a quantidade de pessoas que querem ajudar realmente, de coração sincero, são pouquíssimas. Então não adianta vir só presente fisicamente no centro, ou em qualquer lugar, em qualquer religião, em qualquer crença, em qualquer igreja. Não adianta ir lá, vou pagar meu débito, me confesso, está tudo certo, tudo bem, estou bem com Deus, já me confessei, já fiz isso e aquilo. Não é assim. Não é assim que funciona. E nosso irmão, quem quiser ler, leia esse livro. Tem mais detalhes interessantíssimos de como é difícil. E uma pessoa que tinha conhecimento espírita. Muitos irmãos pensam que é fácil. E não é fácil esse desligamento. Ah, mas você está falando de morte? Sim, por que não? Quando a gente passa dos 60, começa a aparecer toda hora convite para enterro, né? Ó, morreu fulano, ó, morreu ciclano. Eu falei, ih. O Giovanni fala toda hora, está chegando a fila está andando. Né, Giovanni? Então, nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não sabemos o dia de amanhã. Ninguém sabe. Tem um médico muito famoso no Rio de Janeiro, Paulo César Fructuoso. Está fazendo várias palestras, já escreveu 6 livros, já foi no congresso recentemente fazer uma palestra sobre o lado oculto da medicina, mostrando coisas práticas, que ele vive como um médico cirurgião, que as pessoas não acreditam ainda. Ele fala, olha, daqui um dia vão tomar meu diploma. Ele falando lá, tinha uma concunhada minha que estava passando mal, 40 dias na UTI. Meu cunhado falou, olha, você é espírita, vamos lá na UTI fazer uma prece. Minha esposa está morrendo e tal. Ele, tá bom, vamos lá. Não acredita, as pessoas não acreditavam nada, mas sabia que ele era espírita, que ele mexia com cura, que ele trabalhava no centro, conversava com o espírito. Então, vamos lá, vamos. Chegando lá, do lado do espírito da mulher, em coma, na UTI há 40 dias, tinha um obsessor deitado, de braços cruzados e vários fios negros em volta de todo o corpo da mulher na UTI. Ele falou, o negócio aqui é obsessão. Pelo menos obsessão tem. Pode ter processo físico, mas obsessão tem. Chamou um amigo do centro, médium, vidente, de cura, mecânico de automóveis. Olha que legal. Não era médico, mecânico de automóveis. Chegou lá, doutor, o negócio aí está feio. Vamos fazer um trabalho para ela então. Juntaram dentro do centro cirúrgico, lá na UTI, os dois lá quietinho, orando. E o mecânico narrando para ele, olha, colocaram um tambor em cima da cabeça dela aí, espiritualmente falando, um tambor e um monte de mangueira ligado na cabeça dela. Desse tambor sai um líquido verde e entra pela cabeça dela, passa por todo o seu corpo e sai lá nos pés negro. E esse processo foi contínuo, durante 1 hora o processo foi aumentando e no final já estava saindo líquido verde pelos pés. Pronto, doutor, acabaram o trabalho. Quer dizer, o mecânico falando com o médico, doutor Paulo César do lado dele, o cirurgião, e ele narrando para o doutor, olha, acabou o serviço. Ela já está melhor agora.
E o médico, chefe da equipe, estava do lado. E olha, o mecânico pegou, você pode me dar sua mão aqui? O médico deu a mão para ele e fez assim, ó. Quando tirou, estava todo um edema na mão do médico. Falou assim, esse aqui que estava atrapalhando os remédios fazer efeito nela, ela vai ficar boa. Com 2 dias, a mulher saiu do hospital, está viva. Então, esse médico está propagando isso e mais outras coisas que acontecem no meio da medicina, que a medicina não sabe explicar. Ele foi e perguntou para o médico na hora, o que aconteceu? Como é que você me explica? O médico, não sei explicar, não. É uma prova que a doutrina espírita nos esclarece, nos alimenta de muitas informações que a ciência e a medicina ainda não têm. E nós que temos essa bendita doutrina no nosso caminho, que nos ajuda tanto, carrega a gente no colo, poderíamos aproveitar mais ela no nosso dia a dia e ajudar aquelas pessoas que realmente precisam, mas de coração. Porque muitas pessoas ainda vão bater nas nossas casas, pedindo ajuda, e nós vamos ver como é que nós vamos reagir. É para lembrar de quando vai ser a passagem nossa? É para lembrar, sim. É para lembrar. Porque se a gente não quer sofrer, se a gente não quer passar por situações difíceis, vamos melhorar a nossa reforma íntima, lutar contra nossas más tendências. E só para terminar, uma coisa engraçada dessa reforma íntima que a gente tem que aprender a se controlar. Nós tivemos na Europa recentemente, e um fato muito engraçado, na Itália, eu e minha esposa entramos no ônibus, um cidadão muito distinto, sentado na nossa frente, de terno, entrou um mendigo romeno, alcoolizado, começou a xingar tudo aquele homem de terno, em italiano, carcamano para cá, carcamano para lá, xingando, quase cuspindo na cara do cara, e eu olhando já nervoso, falei, meu Deus do céu, ainda bem que não é comigo, né? Deixa ele xingar o italiano lá. O que aconteceu? O cara levantou de terno, falei, pronto, vai bater nele, né? Vai bater. Que o tanto que ele está xingando ele desnecessariamente, falou em português, você quer um biscoito? Você está com fome? Quer dizer, me quebrou a minha cara, porque eu já estava doido para bater no cara, mas o cara me mostrou o que é ser um homem de bem, mostrou um exemplo, e era um brasileiro, graças a Deus. Eu não tinha resistido, não, aquele irmão ia levar um sacode, mas o cara, graças a Deus, foi outro cara, e ele atuou como Deus quer que a gente faça. O cara estava quase cuspindo na cara dele, ele levantou, ofereceu, você está com fome, quer um biscoito? Deu o biscoito para ele e desceu na próxima parada, não falou uma palavra, não reagiu, não brigou, nem cara feia ele fez. Isso é um exemplo para mim, aprender o que é ser realmente um homem equilibrado, um homem de bem, um homem que quer levar os exemplos de Jesus para frente, meus irmãos, porque não é fácil, não. Nós que estamos aqui na pele, na carne, não é fácil, mas vamos lembrar desses bons exemplos que o Evangelho tem, que os livros têm, e que nós consigamos sempre tentar colocar em prática o que Jesus nos ensina, porque essa é a nossa missão aqui na Terra, como espíritos eternos. E que Deus nos abençoe e nos proteja hoje e sempre.